Olá, amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital. Estamos de volta com mais uma edição do nosso jornal e mais uma edição da coluna Café com Você, nosso talk show, dessa parceria firmado com o nosso querido Hotel Favas aqui, na pessoa da empresária Ana Paula, e o nosso jornal, que até maio desse ano se chamava Jornal de Conselheiro, e de maio para cá, Jornal de Nova Friburgo Digital. E, modéstia à parte, a gente fazendo alguma coisa bem legal, bem diferente, inovadora, que é essa coluna, né? Imagina uma coluna no jornal em que você pode assistir, né? Ver o vídeo, acompanhar tudo conforme tem acompanhado. Então, eu agradeço até o carinho das pessoas que têm comentado com a gente, têm parabenizado, têm agendado a possibilidade de convites aqui, né, para a gente estar presente. E estamos aqui mais uma edição e nessa oportunidade tendo uma satisfação muito grande de receber uma pessoa bastante querida, bastante conhecida em Nova Friburgo, não só pela sua família, mas pela sua própria trajetória, que é o nosso querido Sérgio Tadeu Miranda. Atualmente, além de empresário, comerciante, né? Atualmente é o presidente do Conselho Fiscal da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, nosso querido da Cianf, né? Tem também um trabalho muito ligado, coligado, aliás, à Cianf, que é uma câmara de exportação muito interessante para empresários, comerciantes da região. Ele vai ter muita coisa legal para falar sobre isso. Mas, enfim, a gente vai começar a conversar com ele um pouquinho. Inicialmente, o Sérgio Tadeu, para a gente saber um pouquinho, afinal de contas, quem é você? Eu sei que eu te conheço, muita gente já te conhece. Quero que você conte um pouquinho da sua história aqui em Friburgo, né, sem deixar de citar o seu saudoso pai, o doutor Prudêncio, né, que é uma referência aqui também no Nova Friburgo. Enfim, quem é o nosso querido Sérgio Tadeu? Bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu sou friburguense, né? Nasci aqui na verdade, nasci na maternidade, que é ali por trás de onde hoje é o Bradesco, na praça, e fui criado aqui próximo, na rua Fernando Bisotto. Fiz a carreira normal de friburguense, fiz o primeiro grau na época primária no grupo escolar Ribeirão de Almeida, que era uma escola fantástica, muito boa. Sim, com certeza. Depois fiz ginásio no Colégio Anchieta e fiz o segundo grau, que na época era o científico, na Fundação, no Colégio Nova Friburgo da Fundação Getúlio Vargas, isso nos anos 70. E como é muito comum, até hoje menos, porque graças a Deus hoje Friburgo é uma cidade universitária, né? Na minha época não era. E na época a gente fazia vestibular e quem tinha interesse em cursar curso superior que não tivesse na região, basicamente na época só tinha a Faculdade de Filosofia, Santa Doroteia, e tinha que fazer vestibular e sair de Nova Friburgo. Então eu fui para o Rio, eu fiz na época vestibular, passei para engenharia no Fundão, então eu sou engenheiro civil. Me formei em 1977, e trabalhei com engenharia durante uns 12 anos. Engenharia civil, trabalhei numa grande empresa, fiz aquela carreira básica, fui estagiário, depois fui engenheiro, depois fui engenheiro de obra, depois fui gerente. E, enfim, andei rodando um bom período, né? Porque engenheiro solteiro é que viaja, que vai fazer obra. Posteriormente casei e na época eu estava trabalhando no Espírito Santo, eu fui ser gerente da filial dessa empresa, uma grande empresa, que ainda tem hoje no mercado, na área de obras de terra e fundações, chamada Tecnosol. Sim, Tecnosol. Já teve oportunidade até de fazer obras aqui na nossa região. E nesse tempo todo, eu sempre, vamos dizer assim, em paralelo, eu sempre desenvolvi também atividade comercial aqui na cidade. Inicialmente com o cunhado que eu tenho, que até hoje está aí, é um grande comerciante aqui no Alberto Brown, inclusive, que é o Geraldo Miller. Gente boa, né? E eu fui, em paralelo, trabalhando com engenharia, tendo negócio aqui em Friburgo, e depois eu fiz direito. Meu pai, que você acabou de falar, é um advogado aí, bastante conhecido, e sempre me estimulou muito a fazer direito. E foi muito útil na minha profissão, né? Porque eu sempre trabalhei na área de obra e depois numa área administrativa da engenharia.
E aí a questão de contratos é fundamental. A gente é família daqui, a gente tem muita relação com entidades friburguenses, né? Eu fui criado praticamente dentro da Campesina friburguense. Uhum. Meu avô foi presidente da Campesina, foi quem fez aquela sede que está lá até hoje. Isso. Meu pai, além de advogado, era músico, flautista, foi maestro da Campesina, foi presidente do conselho. E eu cheguei a estudar um pouquinho de música, mas depois não deu muito certo, né? Eu e meu irmão, a gente não deu sequência à carreira musical, mas demos muita sequência na proximidade que a gente tem. E que, aliás, é uma característica de Nova Friburgo, né? Quer dizer, tem essas entidades e a gente às vezes fica preocupado porque a gente não vê muita condição, às vezes, deles sobreviverem, e acho que isso é um compromisso que nós, friburguenses, temos que ter sempre, sabe, Luiz? De manter acesa essa chama e de dar sequência. Não só nas bandas. É claro que eu sou muito ligado à Campesina, mas eu vou ficar muito triste se um dia, amanhã depois, eu tiver um problema, ou na Campesina, ou na Euterpe, ou na Euterpe Lumiarense. Isso aí. Porque o importante é a atividade persistir, e isso é um diferencial da nossa cidade. Verdade, então a gente tem que pensar muito nisso. Além disso, a gente teve também, na família, sempre muita participação em outras entidades, em clubes. Né? Meu pai sempre participou muito e fez com que a gente também tivesse muita afinidade com esse tipo de atuação. Então eu sempre, depois eu casei, enfim, fui morar, criei minhas filhas fora de Nova Friburgo, mas sempre mantendo uma relação forte aqui, e inclusive com a associação comercial. Desde o começo que eu me associei, eu acho que é muito importante, e agora, já no acaso, né, da vida profissional e tal, já me aposentei e tal, eu continuo aqui tendo essa atividade comercial, e ultimamente eu já estou como presidente do Conselho Fiscal da vou até te há interromper, bastante Sérgio. tempo. Vou até te interromper aqui para a gente não, né, deixar, você que pilota aí. deixar essa cereja do bolo aí para o finalzinho depois também, né? Porque é muito legal a gente saber, uma pessoa muito querida, a gente já conhece há muitos anos, contou essa história toda dele, né, da família também mirando aqui, o doutor Prudêncio, seu avô, infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecer, seu pai eu conheci assim um pouco rapidamente, né, pela imprensa e tudo, pelas atividades dele na própria banda, em Nova Friburgo. Mas então a gente está conversando hoje com o nosso Sérgio Tadeu Miranda, né, da Associação Comercial, enfim, tem uma história muito bacana que já começou a contar. E agora a gente vai dar uma paradinha, Sérgio, nessa primeira parte, né? Vamos ao nosso primeiro intervalo aqui, e daqui a pouquinho a gente volta para ele falar mais coisas bacanas aqui, que eu tenho certeza que vai valer a pena vocês continuarem ligados. Até já. Estamos de volta aqui, amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital, com a segunda parte do Café com Você, nosso talk show, hoje recebendo com muita satisfação aqui, uma alegria imensa para a gente, nosso querido empresário, comerciante, né, engenheiro, advogado, Sérgio Tadeu Miranda, que já contou um pouquinho da sua história, né? Agora vamos falar, antes da gente falar ainda na Associação Comercial na Cianf, falar um pouquinho do comércio, né? Você está ligado, você já adiantou um pouquinho aí com o nosso querido Geraldo, a parceria, tem, né, essas empresas dele aqui espalhadas aí pelo Alberto Braulio, pelo centro da cidade, tem também o Ortombom, parece que você é franqueado aqui. Sim. Então fala um pouquinho aí também agora, Sérgio, dessa situação aí comercial propriamente, antes da gente depois deixar para a última parte a Cianf. O comércio, então, foi uma atividade que a gente veio desenvolvendo, inicialmente, como eu falei, em sociedade. Depois, enfim, a gente achou melhor separar as atividades, ele seguiu, e o caminho de sucesso está aí, né? Prova aí, você falou, né? As atividades que ele tem hoje. E nós continuamos focados mais num pedaço daquela atividade que eu tinha originalmente,
ligado a essa questão aí de colchões. Então a gente focou em colchões, a gente teve lojas específicas de móveis e colchões, e depois viramos franqueados da Ortobon. Então houve um período que eu tinha uma loja comercial que eu vendia colchões da Ortobon e de outros fabricantes, e recentemente, em função de uma série de questões, a gente achou melhor terminar com a parte comercial e continuar só com a franquia. E como eu falei no bloco anterior, mesmo lá anteriormente, a gente já tinha uma aproximação boa com a associação comercial. Tem uma história até interessante, né? O meu avô, que foi comerciante, Norberto Brown, aqui da esquina do Fernando Bisotto, num determinado momento ele vendia móveis e ele sentiu necessidade dos colchões. E naquela época, você não sabe dessa história, pouca gente sabe. Naquela época, então, ele tinha um sítio ali, indo para o Amparo, lugar chamado Morro das Contas. Sim. Imagino que você conhece. Ali por trás do antiga Metroplast, exatamente. E ele lá, ele sacou que no sítio ele podia plantar um capim que servia para fazer colchão. Resumo da ópera. Durante uns 5 anos, ou 8, no final da época que ele teve loja com o Alberto Brown, a loja dele era aqui na esquina, Alberto Brown e Fernando Bisotto, ele tinha lá nos fundos um lugar que a gente chamava de colchoaria, e eu fui praticamente criado ali dentro, porque eu morava aqui. Então ele fazia os colchões de crina na época, que a matéria-prima básica era tecido, né? Eram umas lonas grossas, né? Porque é o que usava. Nessa época não tinha espuma no Brasil praticamente. Eu estou falando final dos anos 50, princípio de 60. E meu avô veio a falecer em 64. Então foi mais ou menos durante 10 anos. E ele trazia o capim do sítio, montava os colchões e os colchões eram vendidos na frente. Então, quer dizer, de certa forma, eu tenho uma relação muito quase que histórica com o colchão. Então, quando a gente definiu continuar no comércio, não, eu vou fazer isso porque tem a ver comigo e tem a ver com a minha história. E ele foi comerciante muitos anos. E essa questão do capim era ele que inovou com isso ou já existia? Não, porque na época não havia colchão, quer dizer, espuma é derivado de petróleo. Sim, isso começou no Brasil em 60 e pouco, talvez teve estímulo realmente, eu não sei exatamente a data, mas só para você ter uma ideia. O Ortobon, por exemplo, é de 1960 e alguma coisa, já quase 70. Entendeu? Então não tinha matéria-prima básica e as pessoas usavam era colchão de crina mesmo, que é crina, vamos dizer, é um nome comercial de um determinado tipo de capim. Ele foi lá, de alguma forma pesquisou, perguntou a alguém. Então isso eu lembro muito bem. Eu tinha 5, 6 anos aqui, eu andava na calçada e ele vinha com a caminhonete, 1929, com a carroceria, trazia a crina para fazer os colchões e vendia os colchões. Nessa época, Friburgo tinha uma afluência muito grande de turismo, de saúde, porque era a época da tuberculose, o pessoal vinha sanatórios, Friburgo chegou a ter 3 ou 4 sanatórios. Né? Então era muito comum, às vezes, as pessoas virem para tratamento e depois que o tratamento evoluía e a pessoa ainda não estava 100% curada, mas já tinha melhorado, ter um pouso, vamos dizer assim, ter um lugar de ficar em Friburgo e eventualmente trazer a família. Então era muito comum, além da compra e venda de imóveis, aluguel de móveis. Meu avô alugava móveis, cama, colchão, para as pessoas ocuparem. Isso aconteceu durante muito tempo. E ele, assim, então eu fui criado muito com essa coisa de loja. O colchão já entrando. E o colchão tinha tudo a ver. Já estava entrando assim na sua vida. Tinha tudo a ver. Entendeu? Então eu lembro muito dele. O pessoal da Ortobon lá já sabe dessa história? Alguns eu contei essa história já na época. E hoje, então, como é que a gente tem? A gente tem 2 lojas aqui em Nova Friburgo, uma aqui no Alberto Brown, que por sinal é até a loja da Associação Comercial, aqui no Alberto Brown 111, ao lado da Casa Friburgo, e a outra lá no shopping no Castelinho. Então é um sistema de franquia, um sistema diferente, mas que a gente já está nele há uns 20 anos e, no princípio, a gente continua. Depois, como eu contei no bloco anterior, depois que eu cumpri meu tempo de empregado, vamos dizer assim, eu me aposentei, né, da parte de emprego. E, em paralelo, eu sempre mantive isso aqui. Vinha fim de semana, às vezes, tinha alguém para tomar conta. Minha cunhada, que você conhece, me ajudava sempre. Hoje, inclusive, ela é sócia minha, a Marilene.
Enfim, e daí foi por aí. O comércio foi por aí. E continuamos aí achando que é interessante. Ainda mais agora, né? Porque aí você aposenta, tem que ter uma atividade. É Não dá para verdade, é parar. verdade. E aí a gente está muito ligado no que está acontecendo na cidade, né? E Está se sempre dividir muito um pouco as preocupado. filhas, né? Que as filhas estão em São Paulo, né? Pois é, rapaz, a gente, nessa confusão toda, eu tive Você, 4 da filhas. esposa, então, que está... E hoje as 4 já estão com a vida encaminhada, feita. Eu já tenho um neto, tenho 3 netos, um neto e 2 netas. Eu tenho uma filha que mora no Rio, e aí ela que me deu esse neto, que é o Pedro, que tem 7 anos. E tem as outras 3 estão em São Paulo. E lá eu tenho 2 netas também, uma com 1 ano e 2 meses e 3 meses e outra com 11 meses. Que maravilha, Sérgio, muito bom mesmo. E é interessante, eu tenho sempre observado que às vezes a gente começa aqui nesse bate-papo assim com alguns convidados, já tivemos vários até agora, e a gente não tem uma pauta assim pré-estabelecida, porque é um papo bem descontraído, né? E a gente começa a descobrir algumas coisas bem curiosas. Essa, por exemplo, aí, não podia jamais imaginar isso, dessa sua ligação já, de certa forma, no passado, vindo ao presente com o colchão, e também do seu avô usar, né? Aquela questão do capim e também essa de locação de móveis, né? De móveis, né? Móveis, utensílios, essas coisas todas. Muito legal mesmo. Bom, agora vamos dar uma paradinha aqui agora no nosso segundo bloco e voltamos na terceira e última parte aqui do Café com Você, do nosso talk show. Hoje conversando com o Sérgio Tadeu Miranda, né, empresário, comerciante e também da Cianf, que é o assunto que a gente vai explorar um pouquinho agora nesse bloco final. Daqui a pouquinho a gente já está de volta. Muito bem, amigos e amigas leitores e leitoras do Jornal de Nova Friburgo Digital. Estamos de volta aqui na coluna Café com Você, nosso talk show. Hoje recebendo aí, para nossa grande satisfação e alegria, surpresa de alguns assuntos que a gente nem podia imaginar que vão acontecendo, né? Nosso querido Sérgio Tadeu Miranda, comerciante, como eu disse, empresário e tudo, e hoje uma das pessoas, quer dizer, já é ligado à Cianf já há muito tempo, mas de alguns meses para cá, né? A Cianf teve uma eleição, o nosso querido presidente Roosevelt conseguiu eleito presidente do conselho diretor, né? O Jackson Tedim, conselho deliberativo, e justamente o Sérgio Tadeu Miranda eleito presidente do conselho fiscal. Então eu vou querer, Sérgio, que você fale um pouquinho da Cianf, que é outra instituição importante que muita gente conhece, 106 anos de existência da cidade, muita gente conhece, mas principalmente os empresários, comerciantes que ainda não conhecem, ainda não se associaram, devem realmente participar, porque hoje é uma entidade que é um parceiro. Realmente, quem hoje faz alguma coisa ligada ao comércio na cidade e não está ligado na associação comercial, realmente está perdendo um espaço aí bem bacana. E eu queria que você falasse um pouquinho da Cianf, né? Dessa importância hoje, o trabalho maravilhoso feito da gestão anterior pelo Júlio Cordeiro, hoje o trabalho também inovador, com muitas novidades, todo mês a gente vê coisas novas acontecendo, e você também um outro braço dentro da própria associação, que é uma câmara de exportação, né? Friburgo hoje que tem uma gama, você pode poder falar muito melhor sobre isso, de produtos, né? de coisas maravilhosas, e um mercado aí do mundo querendo os produtos de Friburgo, e a Comex, que você vai falar a respeito, também chegou para ajudar nisso. Mas vamos falar um pouquinho aí do Sérgio, da Associação Comercial. Bom, então, como eu tinha dito, a gente já tinha uma participação como sócio, associado da Cianf, e de uns 10 anos para cá, salvo engano, no segundo mandato do Cláudio Verducari,
eu fui convidado para participar do Conselho Deliberativo e na outra gestão dele, na última, fui para o Conselho Fiscal e depois virei presidente com o Flávio, e com o Júlio e com o Russo continuei. O que a gente fala sempre, Luiz, é o seguinte: existem duas entidades que são muito importantes para o comércio Nova Friburgo, que é o Sincomércio, que é pilotado pelo nosso grande amigo Braulio, de uma forma excepcional, enfim, e que é uma entidade que tem caráter oficial, porque é o sindicato patronal que tem que participar das negociações. Então, eu acho que todo mundo deve participar, até por questões institucionais. E existe a Cianf, que não tem nada de concorrência, ao contrário, elas são absolutamente complementares. E sem contar que a Cianf, além de vai fazer 107 anos agora, em dezembro, né? Envolve também não só o comércio, mas a indústria, serviços, e turismo, e agro, e agricultura. Então, a Cianf tem essa história. A Cianf tem uma série de iniciativas que eu acho que qualquer empresário, por menor que ele seja, até o MEI, não sei se você sabe, hoje o lugar que tem a maior representatividade para cadastramento de MEI é a Cianf. A gente tem lá um programa que é praticamente sem ônus nenhum, onde a gente orienta e faz com que as pessoas se formalizem na economia, né? Instituindo o MEI. E aí isso vai de pipoqueiro à indústria metal-mecânica, entendeu? Então, cabe para todo mundo. Então, é fundamental, e a gente sempre fala isso, quer dizer, esse associativismo é que vai fazer a gente avançar, entendeu? Então, o foco lá é esse, quer dizer, quando a gente enxerga alguma oportunidade de algum trabalho que vai beneficiar o associado ou vai abrir uma possibilidade de ampliação de negócio e desenvolvimento, seja do que for, a gente vai buscar essa oportunidade, né? Isso vale para novas atividades, como o Comex, que eu vou falar um pouquinho na sequência, isso vale para benefício para o associado, isso vale para convênio de saúde que a gente tem, isso vale para a parte, vamos dizer, de formalização do MEI, e a gente está sempre buscando essas oportunidades, porque a gente entende que o associativismo é o caminho, cada vez mais, para a gente se desenvolver. Quer dizer, aquela máxima, né? Se você quer chegar primeiro, você vai sozinho. Se você quer chegar mais longe, você tem que chegar junto de alguém. Senão você não consegue chegar no seu objetivo. Então, não tem essa desculpa de, eu sou pequeno, então não. É o pequeno que a gente quer. Porque é ele que, de repente, nem tem conhecimento de programas, de financiamentos, de possibilidades de negócio, que através da Cianf fica muito mais fácil do que cada um individualmente ir buscar. Né? E só fazendo um parênteses, tipo Sérgio, de apoio, vamos dizer uma assim. das reuniões, pouco tempo atrás lá, que eu fiquei surpreso, e acho que muito mais gente ficou surpresa ainda, de descobrir na atividade econômica aqui em Friburgo o tabaco. Exatamente, foi. Dizer, apareceu lá na reunião do Conec. Quer dizer, a gente vê que, como que poderia imaginar que tinha aqui aparecendo tinha alguém que veio, que processa esse produto, esse material, e resolveu se instalar lá no 5º Distrito, né? Na região lá de Lumiar, né? Parece que é Lumiar, alguma coisa assim. Enfim. E aí, o que aconteceu? Eu, nesse período meu de engenharia, houve um período, os mais antigos vão lembrar, que o Brasil começou a focar violentamente em exportação, em todos os negócios. Né? Era a saída, o Brasil tinha um déficit gigante de balanço de pagamentos, então houve um foco em aumentar, né, não só o fluxo de comércio exterior, e aí eu falo exportação e importação, porque é uma via de mão dupla, mas em aumentar os volumes. Então, todas as atividades, as empresas se envolveram nisso. Na época, eu trabalhava na empresa de engenharia, como eu falei, e eu fui convidado a fazer um treinamento, porque a ideia era vender serviço nesse período. O Brasil começou a vender serviço de engenharia, principalmente para a África, para a América Latina e tal, mercados, né, não de primeiro mundo, mas que a gente entendia que tinha espaço para a engenharia brasileira. E aí lá no hall dos engenheiros, como eu já comentei antes, o cara que é solteiro, que está mais disponível, eu fui estudar esse negócio e eu realmente me empolguei com isso. Até então eu trabalhava especificamente com engenharia e administração. Então foi meu primeiro contato com o comércio exterior. Posteriormente eu fui para a indústria química, fui trabalhar com uma indústria especificamente da área química, né?
comecei a trabalhar com muito insumo importado e tal, falei, pô, é isso que eu quero fazer. Então fui fazer curso, fui aprender a operar no mercado exterior e isso abriu uma janela muito grande de oportunidades para mim. Depois eu saí dessa indústria e fui trabalhar com trade, especificamente. Quer dizer, trade que é uma empresa que faz o negócio acontecer, seja produto próprio, seja produto que ela compra no mercado interno e revende no mercado externo. Então, nesse período todo, a gente conseguiu juntar aí uns 20 e tantos anos de experiência no comércio exterior. E dentro, como é que isso linka com a Cianf? Belo dia, conversando com o Júlio, poxa, mas por que a gente não olha esse comércio exterior de uma forma mais assim, proativa a nível aqui de Cianf? Foi assim que surgiu a ideia do comércio. E aí, como tudo na administração, né, o responsável pela ideia é responsável por implantar. Né? Ele virou para mim e falou, não, eu acho interessante. Me apresenta alguma coisa disso aí. Eu falei, tá bom, passou um tempo e tal. Eu comecei a ver estatística e começou a ficar claro para mim o seguinte, a nossa região, eu sempre gosto de falar Friburgo e região, porque eu acho que Friburgo pilota, entre aspas, uma região de municípios menores, que são muito dependentes da gente, mas que nos ajudam muito. E que com essa ideia de associar, nos dão suporte também, às vezes até em segmentos que a gente não tem muita expertise. Né? Então, eu sempre olho Friburgo olhando aqui a nossa região. Então, a gente começou a ver o seguinte, essa região ela tem uma participação na economia do Estado, por exemplo, de um determinado número, e quando você vai ver a participação no comércio exterior, é 10 vezes menor. Por que isso? Será que é falta de competência da gente? Não, não é. Porque tem iniciativas isoladas de empresas que conseguem se posicionar na... Aí eu digo, pô, vamos trazer isso aqui. A gente é a Cianf, a comércio, a indústria, a agricultura, a serviço. Vamos trazer isso para cá, vamos começar a estudar esse negócio. E aí surgiu, né, a Câmara, nós instalamos ela em outubro do ano passado. A gente faz reuniões semanais, a gente tem um grupo mensais, a gente tem um grupo do WhatsApp que a gente vai dando notícia. E, na medida do possível, vamos trazendo parceiros para nos apresentar ideias. Então, a ideia é sempre assim. Toda vez que a gente faz uma reunião, a gente traz alguém externo. Seja um transitário de carga, porque quando você fala em comércio exterior, você tem que ter alguém especializado, porque não dá para circular, né, fora do país, tem a questão da documentação e tal. Seja uma entidade pública, que existem entidades que são especializadas em comércio exterior, por exemplo, o Sebrae já participou com a gente. Já fizemos especificamente da industrial com o Firjan. O Firjan tem um núcleo de exportação e importação muito bem estruturado, apoio da Márcia Carestiato, que nos ajudou, conhecemos, né, a pessoa. Já fizemos o Correio foi interessante porque eles até tiveram interesse em firmar um acordo com a gente, então já existe um acordo dos Correios com a Cianf, de tal sorte que o associado da Cianf que tiver a ideia de fazer mesmo importação, um volume pequeno para revender ou para usar como insumo na sua produção, caso o confeccionista, por exemplo, descobre que tem lá, por exemplo, um tipo especial de linha na China que está nada contra a indústria nacional, entendeu? Mas que vai dar competitividade ao produto dele. Então o Correio, por exemplo, tem toda uma logística à nossa disposição e isso é a coisa mais simples do mundo, é fazer contato com a gente e a gente vai botar em contato com o Correio, eles vão desenvolver, entendeu? E aí as coisas estão começando a acontecer. Agora é evidente que é uma área nova, é uma área que assusta muitas pessoas, porque existe uma estrutura burocrática por trás e que nos cabe exatamente desmistificar isso, né? Eu sempre falo nas reuniões da Comex que se eu conseguir botar comércio exterior, se a gente conseguir, evidentemente, no vocabulário da cidade, eu vou ficar muito feliz, porque hoje ninguém fala nisso em Nova Friburgo, e eu acho que é importante. Depois que o pessoal entrar mesmo, sobretudo com esse apoio, com essa assessoria, esse encaminhamento, o pessoal vai sentir que também não é bicho de... Não, não é. E outra coisa, você começa a ter muito benefício. Por exemplo, se você está vendendo lá fora o seu produto, certamente você vai ter que ter uma qualidade muito melhor. E isso, inclusive, é um rótulo para o teu produto também, é um rótulo adicional, né? Ó, eu exporto para lá. O cara, por quê? O cara sabe que quem exporta para lá tem um grau de exigência. Mesmo que seja um país, vamos dizer, menor do que o Brasil, mais subdesenvolvido, entre aspas, se a gente puder classificar dessa forma, mas o simples fato de você ter acesso lá
você melhora a qualidade do seu produto, você melhora a divulgação do seu produto, você começa a ter receita em moeda forte, que é uma coisa importantíssima, porque essa moeda não está, ela está, vamos dizer, liberada das questões econômico-financeiras do nosso país. Você faz uma reserva, por exemplo, em euro, é diferente você ter uma reserva em euro ou em dólar, que, vamos dizer, 90% das operações comerciais não são em dólar. É diferente você ter uma reserva em reais. Nada contra o real, mas... Sim, com certeza. Então você cria uma mentalidade diferente dentro da sua empresa, você passa a ser olhado de uma forma também, pô, aquela empresa ali pode ser pequenininha, pode ter 10 funcionários, não interessa. Eles têm um padrão. Isso vale para produto industrial, isso vale para agricultura, isso vale para serviço, por que não amanhã depois pessoas daqui que desenvolvem um modelo de apresentação de negócio, por exemplo, vender esse negócio lá fora. Então, isso é o que está por trás. Muito entendeu? Bom. E mesmo quem eventualmente ainda não se tornou associado da Cianf, pode também ele tem acesso, ele pode participar. É claro que a gente sempre vai tentar buscar, porque a gente entende que o caminho associativo... E depois que a pessoa vai lá e ela se vê e avalia, né? Até porque hoje o custo-benefício né, muito pequeno. Agora, por exemplo, nós já estamos esticando aí, eu não vou dar spoiler aqui, mas a próxima reunião da Câmara, que vai ser aí, provável, estamos fechando isso essa semana, na primeira semana de outubro, a gente quer fazer, inclusive, antes da eleição, porque a gente acha que vai sair coisas lá que podem ser até úteis para os nossos candidatos, se eles quiserem participar. Aliás, todos terão convidado, e acho que é importante a participação, até para entender, né, como é que as entidades funcionam, como é que, especificamente, como é que está funcionando a Câmara. A gente está fazendo já uma aproximação aí que eu acho que é bem interessante. As pessoas vão achar bem interessante. E já está marcada essa data aí? Não está fechada a data, mas certamente é na primeira semana de outubro. Isso vai normalmente, normalmente cedo, a gente faz uma reunião, começa às 8h30 da manhã, tem um café. Né? E como a gente está sempre noticiando também... E você nos dá bastante apoio na divulgação. Estamos noticiando e participo lá também. Participa, porque, lógico, mas você exporta a sua competência. É então, e aí a gente vai estar lá, então vocês, independente do que está ouvindo do próprio Sérgio aqui, vocês vão estar acompanhando o noticiário aí, quando tiver definido. Uma hora também, muito legal lá do outro, digamos assim, outra vertente, outro viés. O café, também, né? O café com associados, muito bacana, que é muito bacana, todo início de mês também. A gente faz. E uma hora também a gente vai combinar com a Fabiana, com o pessoal lá do Conselho da Mulher. Da Mulher, é outra iniciativa que a Cianf tem, Conselho da Mulher Empresária. Exatamente, estão descobrindo empreendedoras aí, e cada vez mais se unindo, crescendo. E cada vez mais a Cianf está indo nessa direção, porque a gente acha que é essa direção que vai transformar a Cianf de 107 em 214 anos. Eu agora a gente nem vai explorar muito isso não, porque senão o presidente Roosevelt... vai se sentir... Ele já teve 2 vezes, mas por último ele estava até um pouco meio gripado esses dias atrás de tudo, e sabe também da agenda dele muito corrida, mas em breve ele vai estar aqui, porque eu costumo brincar que ele, né, só tem 2 presidentes Roosevelt. O americano e ele, é isso aí. Então é isso aí, mas foi muito bom, vocês já puderam entender bem aí um pouquinho como é que é o trabalho aí da Cianf, quiser conhecer, já conhece, mas conhecer um pouquinho mais o Sérgio desse lado também dele, empresarial, comerciante aqui, ligado a esse trabalho muito importante, porque realmente o comerciante que faz um produto aí de qualidade pode sonhar, que é possível sonhar, sim, claro, e aumentar a sua produção, mandar para o exterior, enfim, né, eles estão desmistificando isso e mais que isso, ajudando essa turma. Eu sou testemunho, que eu sempre participando lá. Sérgio, então, meu querido, eu queria deixar aí, pedir suas considerações finais aí e te agradecendo também por você ter, né, disponibilizado um tempinho aí no seu correria, seu trabalho e tudo, viagem, etc, para estar batendo esse papinho com a gente aqui. A gente fez uma forma diferente, o café não foi servido aqui, a gente está tomando depois, mas enfim, o mais importante até do que café com você é você justamente presente. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar algumas coisas que a gente faz, a experiência que a gente teve, e recentemente o que a gente está fazendo, que eu acho que isso é importante também, sabe, Luiz? Chega uma hora na vida que eu acho que a gente tem que procurar, eu sempre falo isso, inclusive em casa, com a minha família, a gente tem que procurar de alguma forma devolver para a coletividade de onde a gente veio um pouco do que a gente ganhou. Tudo bem que cada um teve seu esforço pessoal,
mas é uma forma da gente também devolver esse trabalho voluntário que a gente faz aí na CIANF, que é voluntário mesmo, por E definição. mostrando, né, Sérgio, porque são através de exemplos também de Porque é alguns que já assim que eu trilhou acho o que a coisa caminho. avança. Quer dizer, a gente às vezes liga a televisão hoje, ou vê na mídia, ou vê na rede social, existe um certo desânimo, né, com o nosso país, com o nosso estado, com a nossa região, e eu sou exatamente o contrário, cara. O negócio às vezes não está legal, está difícil, mas, gente, a gente tem um mundo pela frente. A Verdade, gente verdade. tem que explorar isso e aquilo. Nós temos que cada vez mais divulgar os valores, né? Então, a gente que tem valores, a gente que acredita em trabalho, acredita em honestidade, em correção, em trabalhar certo. A minha origem é essa, foi isso que eu aprendi a minha vida toda. E é isso que eu ensinei para meus filhos, e é isso que eu quero divulgar no final da minha E é vida. bom que essa divulgação também serve de incentivo, de Exemplo, exemplo, incentivo, né, claro. de Esse é o saber que quem caminho. trilhar esse caminho É lógico. também não é Agora, fácil, mas vai conseguir. financeiro na conta, isso é É consequência de uma série de consequência, coisas. exatamente. E cada um tem o que merece, eu acredito nisso. Meu amigo, muito obrigado mais Obrigado a uma vez você pela pela participação oportunidade. aí, tá? Agradeço imensamente e finalizando, além desse agradecimento, queria também agradecer ao Hotel Fábio, sempre presente aqui com a gente, né? E lembrar aos amigos leitores e leitoras do jornal que vocês estão vendo aqui, além de uma pequena descrição da coluna nessa página 9 aí, estão vendo embaixo lá né, um círculo vermelhinho, atenção, um dedinho amarelo lá, clicar ali. Pode clicar ali, tem gente que não acredita que funciona, mas funciona. Pode clicar ali que vocês vão estar assistindo na íntegra esse bate-papo nosso bem descontraído para a gente poder estar, né? Não é uma coisa muito engessada, para a gente estar podendo falar, aprender e falar a linguagem que todo mundo gosta e acompanha. Então, muito obrigado, Sérgio, mais uma vez. Um grande abraço a você, a sua família, a todo o pessoal da Cianf, que a gente está sempre aí lá participando. E a vocês também um grande abraço e até a nossa próxima coluna aqui com um novo convidado na coluna Café com Você, nosso talk show, parceria do Jornal de Nova Friburgo Digital com o Hotel Fábio. A todos um grande abraço e até a próxima oportunidade.